começar aqui a live falando sobre Marte, o princípio de tudo. Espero que o áudio esteja bom. Hoje eu tô sem microfone aqui e depois eu vou deixar essa live salva no IGTV. Deixa eu ver aqui. Eu vou até botar um filtro, tipo, bem marcial, tipo esse aqui, assim. Esse filtro tá bem marcial, né? Assim, com sangue, com feridas. Ainda tem esse olhão azul, assim. Acho que ficou bacana. Coisa bem Marte. Bom, vou começar. Quando a gente fala sobre Marte, né? Eu até tinha feito uns stories falando que na astrologia tradicional Marte ele é considerado um maléfico, né? Mas assim, quando a gente vai compreendendo um pouco as dinâmicas, né, do arquétipo, a gente compreende por que ele tem essa conotação sempre relacionada à morte, sempre relacionado a coisas de finalização. Mas bem na verdade é que Marte, ele antes, né, assim como quando a gente tem uma noção de fim, a gente também tem uma polaridade aí que fala de início. E quando a gente vê que Marte é toda a capacidade criadora de iniciativa, coragem, e então a gente vê esse outro lado de Marte, né, que ele pode ser, sim, não tô dizendo que ter iniciativa, ter coragem te poupa de não ter problemas. É óbvio que, né, qualquer empreendimento que se inicia pode sim ter. Mas a grande questão do princípio de Marte é que ele fala disso, né? Até pus no título da live, o princípio de tudo. Porque tudo se inicia com Marte. É Marte que dá a cabeçada pra gente nascer, né? A questão do parto. Parto é uma coisa extremamente marcial. Então eu vou falar um pouquinho sobre como que Marte, né, tem essa finalidade na vida, na nossa vida. Esse arquétipo que a gente acaba constelando dos inícios. Marte, na mitologia grega, né, ele é o filho da Hera, né, e é o filho dela que ele tudo ele é. Ele aparece, ele faz, ele é o filho da Hera, que é o que a gente chama de ferido no fazer, né, porque quem faz tudo é o irmão dele, o Heféstos. Ele é o que Heféstos é ferido no ser. Então ele e o irmão, eles são essa dualidade, né, de diferenças entre um e o outro, e vivem um triângulo amoroso com quem? Afrodite, né? E ela é o pilar do Marte, né, do Ares, na mitologia grega. Ela é o pilar da necessidade que ele tem, né, de se equilibrar, e ele se equilibra perfeitamente com Vênus, que é Afrodite. E na astrologia a gente também vê um pouco disso, né? Marte, ele tem muito essa capacidade da iniciativa, inclusive do desejo sexual também. A gente tem que falar de Marte, porque Marte não está ligado somente na verdade Marte está muito ligado à conquista, né? Mas ele não está ligado muito ao prazer. Isso aí já é uma questão mais de Vênus, e a gente vai entrar numa outra seara, que isso vai ficar para uma outra live, que eu vou falar só sobre Vênus. Então, pois como a gente está falando só sobre Marte, é óbvio que eu tenho que falar um pouquinho de Vênus, porque Marte não é Marte sem Vênus. Então, ele precisa dela, né, pra desenvolver umas capacidadezinhas aí que ele não tem, e ela acaba ajudando ele nisso, né? Isso é a historinha na mitologia. Na antiga Babilônia tinha o deus Marduk, que era um deus guerreiro, né? Em diversas civilizações sempre tiveram deuses relacionados à guerra. Tinha o Marduk, né, que ele luta com a mãe, que é a Tiamat, e do esquartejamento do corpo dela ele cria o céu e a terra. No Egito nós temos a Sekhmet, cabeça de leão, que é filha de Ra, né, e é a deusa da vingança. Todos esses deuses guerreiros. Nos nórdicos nós temos o Thor com seu martelo,
e Odin também, e todos esses deuses eles são vinculados a isso, essa necessidade de ter coragem, de matar, de ir atrás e conquistar. Todos esses deuses falam um pouquinho sobre isso, né? E o interessante é que Marte ele mantém esse conceito, né, de conquista, iniciativa, tudo isso que a gente acaba constelando na nossa vida em alguns aspectos. Algumas pessoas vão ter isso muito bem delineado, outras nem tanto. Mas existem pessoas que vão conseguir lidar muito tranquilamente com esses princípios de Marte, né? Principalmente um princípio marciano que a gente tem uma dificuldade imensa de lidar hoje em dia, que é a agressão, né? Que é um princípio super marciano. Aliás, eu acho que é uma das maiores características de Marte, que é a agressão. E é um termo até muito assim mal difundido e muito mal falado e colocado na nossa sociedade. E as pessoas têm uma mania até um tanto feia e confusa, né? Que acaba ensinando de uma forma errada a difundir isso cada vez mais, que é associar a agressão somente à violência. Mas a agressão, ela, por ser um princípio marciano, ela tem sim essa capacidade de ter a iniciativa, ter a coragem de começar, de ser, de aparecer, enfim. E isso tudo é Marte. Onde a gente tem um Marte muito bem constelado, a gente vai ter essa capacidade de empenhar uma iniciativa e começar tudo a partir de algo que tem um valor, né? Que vale a pena ser investido, né? Toda essa energia de uma pulsão, né? Que a gente pode chamar assim, mas não é um termo que eu gosto muito de usar porque pode ter uma associação até assim à psicanálise, mas enfim, é uma questão de energia, energética mesmo, relacionada a um princípio de iniciativa. Outra coisa também que a gente pode falar um pouquinho de Marte é que a gente vê isso não só assim na astrologia, né, de uma carta natal, mas a gente também pode ver isso na cultura, na nossa sociedade, né, questões relacionadas a Marte, como questões de guerras, de conflitos, né, e Marte também fala muito da nossa capacidade de se preservar e se defender o que é nosso, defender o que a gente acredita, né, tem aquela frase que as pessoas gostam de usar na internet, associada a memes, né? Se me atacar, eu vou atacar. É basicamente isso. Marte não pensa, ele age, ele vai, ele faz, né? Ele nunca pensa e não mede muitas consequências. Então ele está sempre ali fazendo, agindo, sendo, né? Se um marciano qualquer aí de mapinha marcial, né? Pessoa aí, vamos dar um exemplo assim. Se ela quiser empenhar alguma atividade, fazer alguma coisa, ela vai fazer. Não importa se vai dar certo, não importa se vai dar errado, ela faz, acabou. Agora, ela não mede muitas consequências, né? Isso é um problema muito, assim, perigoso, de pessoas que têm um aspecto de Marte muito forte, constelado em si, e que não tem um equilíbrio, às vezes não tem um equilíbrio de Vênus, né? E a gente entra até naquilo que eu já falei um pouquinho de Vênus anteriormente, essa questão da sensualidade, né? Mais ligada ao prazer, à necessidade de gostar, enfim. Marte meio que conquista as coisas e conquista por conquistar. Ganhou, ele tá sempre querendo ganhar, ele tá sempre querendo ser quem ele é, ele vai bater se ele tiver que bater, vai agredir se tiver que agredir. Isso é uma coisa muito assim, Marte, né? Constelado na gente também, a gente pode falar assim, é quando, por exemplo, a gente fica doente, né? Um princípio marcial na nossa vida também é a questão da nossa saúde, como que as nossas defesas, a nossa imunidade está funcionando e está trabalhando, a nossa capacidade, nosso organismo de se autodefender. Isso é um princípio marcial e a gente não tem poder algum sobre essa questão, né? E outra coisa também muito interessante no princípio de Marte tem aquela questão, né? Principalmente essa questão da autodefesa, como eu já estava falando.
existem algumas polêmicas na nossa sociedade relacionadas a desarmamento, né? E a gente sabe que um princípio marciano quer sempre se preservar, e para se preservar ele precisa se armar, né? O arquétipo de Marte, né, o Áries, ele está sempre com um escudo e uma lança na mão. Ele está sempre pronto para a guerra, sempre pronto para o combate, sempre pronto para se defender o que ele acredita, o que é dele. E as sociedades que conseguem constelar legal um princípio marciano, elas sempre vão levar em consideração a sua autodefesa, a sua maneira de poder se armar e demonstrar, olha, estou armado. É uma coisa muito interessante que acontecia alguns anos atrás no Japão, né, na época dos samurais, era uma coisa bem parecida com isso, né? Os samurais, se alguém aqui já leu aquele livro A Arte da Guerra, ele fala muito sobre isso, né? E os samurais, quando eles estavam preparados, fortes, bem treinados, aonde eles apareciam, havia inimigos que nem os enfrentavam. Por quê? Porque não tinham coragem de encarar aquele princípio de Marte ali de frente, né? Você botar a sua vida em jogo contra alguém que está muito melhor, mais preparado que você pode perder, né? Então, assim, o princípio de Marte, ele fala muito sobre essa questão, essa imposição, essa necessidade da autopreservação, essa necessidade de se colocar e ser, né? E demonstrar ali você, a cara a tapa. Eu acho muito legal quando a gente consegue destrinchar um pouco esses conceitos marcianos e trazer para uma realidade que é um pouco de compreender mesmo, né? Como que isso funciona, porque Marte, ele é uma coisa muito legal quando a gente consegue compreender, principalmente na nossa vida. Eu tinha perguntado nos stories, né, sobre isso, as pessoas, como que elas percebem o Marte, seu Marte natal, e algumas pessoas até falaram de alguns aspectos. Não apareceram aqui para eu poder compartilhar nos stories. Eu vou procurar e tentar postar, mesmo que por prints, porque não apareceu, ficou só no inbox do Facebook e não apareceu aqui, não sei porquê. E então eu achei muito curioso, né, algumas pessoas falando dos seus aspectos de Marte, e Marte tem muito disso, sabe? Marte, onde ele estiver, ele vai defender aquilo ali com unhas e dentes, né? Tem pessoas que possuem, por exemplo, vou dar agora exemplo de cartas, né? Não especificar todos os aspectos, mas somente aspectos marciais. Marte muito bem dignificado numa carta natal, ele vai falar assim que essa pessoa tem um potencial marcial enorme, né? Ao passo que pessoas que podem ter um Marte mais fraquinho, elas talvez não vão saber discriminar muito aquilo ali também, né? Vai precisar de uma compreensão, são coisas que estão mais ocultas, mas que, assim, não é impossível de compreender também, né? Eu acho que eu já falei bastante, não sei se mais alguma coisa para falar. Eu posso fazer alguns stories ou alguns posts de algumas coisas que eu posso talvez ter esquecido, enfim. Mas é isso, e eu vou deixar o vídeo salvo aqui, e qualquer coisa vocês podem mandar nos comentários aqui e me falar o que acharam da live. Tá certo? Tchau, tchau. Semana que vem tem outro planeta, hein?